Olá galera, bem-vindos ao canal Matemática, Teoria e Prática. Aqui quem fala é o professor Denilson e na aula de análise combinatória de hoje nós vamos estudar sobre os anagramas. Se você gostou da ideia, deixe seu like antecipado. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Vamos lá para a nossa aula? Vamos começar perguntando o que são anagramas. São permutações ocorridas nas letras de uma palavra. Então, gente, quando você pega uma palavra e troca as letras de posição, você está, na verdade, formando anagramas. Vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, a palavra amor. A própria palavra amor já é considerada um anagrama da palavra. Mas, se nós trocássemos as letras da palavra de lugar, nós poderíamos ter algumas palavras que fazem sentido para a gente. Por exemplo, Roma, tá? Olha, o A, o M, o O e o R. Poderíamos ter a palavra ramo ou Omar. Aí aqui, Roan, já não é uma palavra que faz sentido. Ou então, M-Roa, mas é considerada também tipos de anagrama. Vamos, por enquanto, deixar essa palavrinha aqui de lado, tá? Vamos continuar aqui para entender como é que se calcula a quantidade de anagramas de uma palavra. Vamos começar aqui com uma palavra com duas letras apenas, a palavra ar. Então, como é que seria? Vamos fazer aqui de um em um, né? A própria palavra já é um anagrama, aí você vai trocar agora o R com A. E aí não tem mais como você fazer outra mudança, ou é AR ou RA. Então, nesse caso, você vai ter apenas dois anagramas. Então, qualquer palavra que tenha duas letras diferentes tem apenas dois anagramas. São apenas duas trocas que você pode fazer, duas permutações. A palavra oba, nós podemos fazer assim, colocar oba, a própria palavra, deixar o O, trocar o A com B, ficaria OAB, deixar aqui o A, BO, AOB, BOA e BAO. Se você tentar montar um outro anagrama, você vai cair num dos anteriores. Então, aqui tem 3, 6. Nós temos um total de 6 anagramas da palavra oba. Mas se você observar aqui, gente, olha, quando tem duas letras, dá 2 anagramas. 3 letras diferentes, 6 anagramas. Se você comparar aqui e analisar que isso é uma permutação entre as letras, você também pode associar uma permutação simples. Então, a palavra amor, que nós tínhamos visto aqui no início, ela tem 4 letras diferentes, são como se fossem 4 elementos diferentes, que vão permutar entre si. Então, a gente pode encarar a quantidade total de permutações da palavra amor como sendo uma permutação de 4 letras. Uma permutação simples. Então, isso aqui vai ser encarado como um P4. O que é um P4? Uma permutação simples. É 4 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E isso aqui vai dar 24 anagramas. Então, se a gente fosse continuar essa brincadeirinha aqui em cima, nós montamos 6 anagramas. Daí ia faltar aqui o quê? 18 anagramas para a gente poder montar todas as quantidades dos anagramas da palavra amor. Não é verdade? Continuando aqui, como calcular a quantidade de anagramas, a palavra ativo. São 5 letras diferentes. Então, nós vamos encarar isso aqui como uma permutação de 5 elementos. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E isso aqui vai dar igual a 120 anagramas. Vamos pegar agora uma palavra com 6 letras, a palavra boneca. Observem bem que até agora as letras não se repetem. Então, isso aqui é um P6. P6 é 6 fatorial, que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 720 anagramas. Agora aqui já muda a situação. Nós temos a palavra arara. Nós temos uma palavra que tem ao todo 5 letras. No entanto, a letra A repete 3 vezes e a letra R repete 2. Então, se nós estamos encarando os anagramas como permutações nas letras de uma palavra, isso aqui vai ser uma permutação com repetição.
Então vai ser feita dessa forma. Como é que nós vamos fazer? P5, porque são 5 letras, sendo que uma repete 3 vezes e a outra repete 2. Então, pela fórmula da permutação com repetição, nós temos 5 fatorial, que é o n aqui embaixo, e as repetições ficam aqui multiplicadas, 3 fatorial vezes 2 fatorial. Vamos decompor essa parte de cima, 5, 4, 3, até alcançar essa aqui de baixo. 2 fatorial é 2. Vamos cancelar esse 3 com esse 3 fatorial, né? O 4 dá para cancelar com 2, 4 dividido por 2 sobra 2. E aí nós vamos ficar com 5 vezes 2, isso aqui é igual a 10 anagramas. Então a palavra arara tem 10 anagramas. Observem aqui, se ela tivesse 5 letras diferentes uma da outra, seria o mesmo caso da palavra ativo. Teria 120. Olha só a quantidade que fica. Quer dizer que quanto mais repete letras, menos anagramas você tem. Porque cada troca que você faz entre as letras repetidas, acaba ficando o mesmo anagrama. Então, o que nós podemos concluir aqui inicialmente? Quando os anagramas são sem repetições, ou seja, não tem letras repetidas na palavra, nós vamos encarar isso aqui como uma permutação simples. Então, Pn é igual a n fatorial. Agora, se as palavras escolhidas tiverem repetições, estiverem com repetições, isso aqui vai ser encarado como uma permutação com repetição. Não esqueçam que esse pontilhadozinho aqui depende da quantidade de letras que tem repetidas na palavra. Mas quando você soma todas essas quantidades aqui, sempre dá o número de elementos que tem na palavra, o número de letras no total. Tá? Então, se você contar aqui até aquelas letras que aparecem uma vez e as letras que aparecem mais de uma vez, a soma de tudo isso aqui sempre vai dar esse n aqui. Tá ok, gente? Vamos ver algumas questões exemplo. A questão número 1. Quantos anagramas da palavra palito começam por vogal? Olha, vamos analisar a palavra. A palavra palito ela tem 6 letras. 6 letras diferentes. Mas eu quero contar somente as que começam por vogal. Tá? Então, vamos colocar aqui os quadradinhos. São 6 letras. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui nessa primeira casa, como elas começam por vogal, eu só vou poder colocar aqui nesse primeiro quadradinho vogais. Quantas vogais nós temos aqui? Nós temos o A, o I e o O. São 3 vogais. E o que acontece com o restante das letras? Depois que você escolhe uma letra para colocar aqui na primeira casa, vão sobrar aqui 5 letras para permutar em 5 lugares. Como essas letras que ficam aqui são todas diferentes uma da outra, então isso aqui pode ser encarado como uma permutação de 5 elementos, uma permutação simples. Tá? Então, nós vamos concluir que a quantidade de anagramas da palavra palito que começa por vogal é a mesma coisa que 3 vezes P5. Como P5 é igual a 5 fatorial, 5 fatorial é igual a 120, então 3 vezes 120, isso aqui vai dar 360 anagramas. Então, imagine aqui, gente, que para cada letrinha existem 120 anagramas. Como são 3 vogais, né, nós vamos contar 3 vezes esse valor. Por isso que deu esse resultado aqui. A questão número 2. Quantos anagramas da palavra básico começam por vogal e terminam por consoante? A palavra básico ela tem 6 letras também e não repete nenhuma. Quando a palavra tiver acento, você não considera acentuação. Então, um A acentuado e um A sem acento é considerado a mesma letra. Então, se tem 6 letras, vamos colocar aqui 6 quadradinhos. Só que nesse primeiro aqui você só pode colocar vogal. Quantas vogais tem nessa palavra? 1, 2, 3. São 3 vogais. E aqui no final você só vai poder colocar consoante. Aqui são 1, 2, são 3 consoantes também. Então você vai escolher uma letra para cada das 3 vogais, você escolhe uma. E das 3 consoantes você escolhe uma. O que acontece com o restante das letras?
as outras 4 letras são diferentes e vão ficar permutando entre si aqui nesses 4 espaços. Então, eu posso encarar isso aqui como sendo um P4, uma permutação de 4 elementos distintos, né? Então, vai ficar assim, 3 vezes P4 vezes 3. P4 é 4 fatorial, e esse 3 vezes 3 aqui dá 9. Como 4 fatorial é 24, 9 vezes 24, isso aqui vai dar 216. Essa é a quantidade de anagramas da palavra básico que começam por vogal e terminam por consoante. Tá dando para entender aí, galera? Vamos mais uma questão aqui, a questão número 3. Em quantos anagramas da palavra cabelo, as letras CA aparecem juntas e nessa ordem no início do anagrama? Cabelo é uma palavra que tem 6 letras, nenhuma repete. Então, vamos colocar aqui 6 quadradinhos para a gente analisar. Aí, o que ele fala? Que o C e o A vão aparecer juntos nessa ordem, ou seja, C depois o A, e no início do anagrama. Então, vai ficar aqui o C e o A. Como eles não vão se movimentar daqui dessa posição, o que vai ocorrer? Essas letras vão ficar fixas e as outras letras, no caso o B, o E, o L e o O, vão ficar permutando entre si. Então, essa parte aqui pode ser encarada como um P4. Tá? Então, observe que quando você coloca nessa ordem, o que vai definir a quantidade de anagramas é justamente a permutação dessas letras que ficam aqui. Então, isso aqui é um P4, que é 4 fatorial, que equivale a 24 anagramas. Na questão número 4, em quantos anagramas da palavra martelo as letras E, L e O aparecem juntas e em qualquer ordem no final do anagrama? Olha, a palavra martelo já vai ter 7 letras. Então, vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 espaços. As letras E, L, O, elas têm que aparecer juntas e no final. Então, vamos colocar aqui E, L, O. E aqui, nessa primeira parte, você vai distribuir as outras letras que sobram. Como não tem nenhuma letra repetida, isso aqui pode ser encarado como uma permutação de 4 elementos, um P4. Né? E o que acontece com essas letras? Vamos colocar aqui. Essas letras aqui, gente, elas vão, quando elas são colocadas em qualquer ordem, isso quer dizer que o O pode ficar no lugar do L, o E pode ficar no lugar do O. Vai ocorrer uma permutação entre elas. Elas vão continuar juntas, mas elas vão permutar entre si. Então, nós vamos colocar que isso aqui é um P4 multiplicado por um 3 fatorial. Por que 3 fatorial? Porque eu tenho 3 letras que dentro da palavra, apesar de estarem juntas, vão permutar entre si. Então, eu vou ter que multiplicar por 3 fatorial. P4 é um 4 fatorial, que é 24. 3 fatorial é 6, 24 vezes 6, isso aqui vai dar 144, que é a quantidade de anagramas da palavra martelo, em que as letras E, L e O aparecem juntas em qualquer ordem no final do anagrama. Questão número 5. Em quantos anagramas da palavra costela as letras C, O, S aparecem juntas e em qualquer ordem? Essa palavra aqui, ela tem 7 letras e nenhuma repete. Então, vamos tomar cuidado aqui, vamos colocar os quadradinhos aqui. São 7 quadradinhos. As letras C ou S, elas, aqui não diz se está no início ou no final. E outro detalhe, em qualquer ordem. Então, como o problema não diz se é no início e no final, ou no final, eu tenho que considerar todas as possibilidades. Então, nós vamos fazer assim. Vamos supor que ela, nesse primeiro grupo, ela aparece aqui no início, o C, o O e o S, eles estão juntos. Ó. Tá? Mas pode ter um outro grupo em que o C, o O e o S aparecem nessas posições. Então, vamos colocando aqui as possibilidades. No outro grupo aqui, ó, C, O e S. Num outro grupo, C, O e S. E no outro grupo, C, O e S, que é a última possibilidade que pode existir. Então, eu estou considerando aqui, gente, todas as posições que o COS pode aparecer dentro da palavra juntos, ok? Agora, observe desse primeiro grupo aqui. Ó. Isso aqui forma um grupo. Nós temos aqui 4
é espaços, porque quando você coloca as letras juntas aqui, sobram 4 letras para 4 espaços. Então, isso aqui é um P4. E simples, porque as letras são diferentes. Aqui também nós sobramos um espaço aqui com 3, também sobra um P4. Nesse outro grupo aqui, também sobra um P4. Nesse grupo também, P4. E no último grupo também, P4. Então, eu tenho 5 grupos aqui em que aparece 4 elementos permutando. Então, eu posso colocar isso aqui como sendo 5 vezes P4. Mas nós temos um detalhe. Aqui está dizendo que as letras C, O e S aparecem em qualquer ordem. Se fosse na mesma ordem, essa resposta já seria o final da questão, 5 vezes P4. Mas como está em qualquer ordem, nós temos que imaginar assim, que essas 3 letras elas vão permutar entre si. Então, eu preciso multiplicar ainda por 3 fatorial. Correto, gente? Então, se aqui fossem 4 letras, permutando entre si, em qualquer ordem, seria 4 fatorial. Então, sempre você leva em consideração aquela quantidade em fatorial. Então, isso aqui vai dar o quê? 5 vezes P4 é 24, vezes 6, que é 3 fatorial. 5 vezes 24 dá 120, 120 vezes 6 vai dar 720 anagramas. Mas se você achou muito grande essa resolução, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos analisar novamente a mesma questão número 5, mas fazer de uma maneira muito mais direta, mas que você vai entender por conta do que nós fizemos na questão anterior, tá? Na forma como nós trabalhamos anteriormente. Tá? Então, a palavra costela, eu tenho que colocar COS juntas em qualquer ordem. Então, tem quantas letras? 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou supor que a primeira opção seria aqui no início, mas a gente sabe que elas podem aparecer em qualquer lugar, juntas em qualquer ordem. Então, aqui eu encaro como um P4. E essas letras, como elas não vão se separar, elas vão estar sempre juntas, eu vou encarar como se elas fossem um único elemento. Então, eu tenho 4 elementos aqui diferentes, com esse grandão aqui, que seria mais o 5º elemento. Então, eu posso encarar isso como um P5. São 5 elementos permutando. Se aqui fosse nessa ordem, essa já seria a resposta da questão. P5. Só que aqui dentro essas letras vão permutar entre si. Então, eu tenho 3 letras que vão permutar. Eu vou multiplicar por 3 fatorial. Isso aqui vai ficar 5 fatorial, que é o P5. 3 fatorial é 6. 5 fatorial é 120. 120 vezes 6 dá 720. A mesma resposta da questão que nós resolvemos de uma outra forma no slide anterior. Deu para entender aí, galera? Vamos ver mais uma. Questão número 6. Quantos anagramas da palavra barraca começam com a letra C? Olha, observem que a palavra barraca tem 2, 4, 6, tem 7 letras, mas, no entanto, tem repetições de letras. Se ela começa com a letra C, vamos colocar aqui os quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai começar com a letra C, isso aqui é fixo, e as outras letras elas vão permutar. Só que o que sobra aqui dessas letras? Vão sobrar 6 letras, e dessas letras tem uma que repete 3 vezes, que é a letra A, e uma que repete 2, que é a letra R. Tá? Então, isso aqui vai ser uma permutação com repetição. São 6 letras que nós temos aqui, dessas que vão permutar, porque essa aqui fica fixa. Uma repete 2 vezes, que é o R, e a outra repete 3 vezes, que é o A. Então, pela fórmula da permutação, 6 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 3 fatorial. Decompõe aqui em cima, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Eu paro aqui porque tem um elemento aqui embaixo idêntico. 2 fatorial é 2. Aí vamos fazer os cortes. O 3 fatorial corta com 3 fatorial. 4 dividido por 2 sobra 2. E então isso aqui vai ser igual a 6 vezes 5 vezes 2, que vai dar 60 anagramas, que é a resposta dessa questão número 6. Perceberam aí a diferença, gente? Então vamos adiante. Mais uma questão para a gente fechar a nossa aula.
A questão número 7. Considere um conjunto formado por duas letras iguais a A. Olha aqui o conjunto. Duas letras iguais a A. E X letras iguais a B. Olha que nós temos uma quantidade de B que não dá para saber quantas são. São X letras. B. Sabendo que o número máximo de permutações realizadas com todas as letras desse conjunto é igual a 21, calcule o valor de X. Então aqui, gente, ó, quanto é o N? O N ele é a quantidade de letras que eu tenho aqui, nesse conjunto. Então eu vou dizer que o N é igual a X mais 2. Por que X mais 2? 2 é a quantidade de letras A que tem aqui. E X é a quantidade de letras B, porque eu não sei quantos B tem aqui. Então vai ficar X mais 2. Quando você for montar aqui a permutação, tá? Que aqui com certeza é permutação com repetição, você vai ter aqui o N, que é X mais 2, que é esse valor aqui, e as repetições. X vezes repete a letra B e 2 vezes a letra A. Então, aplicando na fórmula, vai ficar aqui o N, que é X mais 2, vai ficar X mais 2 aqui em cima, fatorial, e aqui embaixo as repetições X fatorial vezes 2 fatorial. Isso aqui é igual a 21, né? X mais 2 fatorial vai ficar X mais 2, X mais 1 e X, porque sempre a gente vai tirando um de cada. Por que eu parei no X fatorial? Porque tem um X fatorial aqui embaixo. Ó. Então a gente vai poder depois fazer o corte, tá? E isso aqui vai ser igual a 21. Aqui em cima nós vamos poder multiplicar. Ó. X vezes X vai dar X ao quadrado. X vezes 1 vai dar X. 2 vezes X dá 2X. E 2 vezes 1 dá 2. Esse 2 aqui eu passo multiplicando com 21. 2 vezes 21. Isso aqui vai dar 42. Então, ficou assim, ó. X ao quadrado, esse x eu somo com esse 2x, vai dar 3x, e o 2 continua aqui, o 42 vem subtraindo para cá, 2 menos 42. Isso aqui fica igual a 0. E aí, concluindo, né, fechando esses dois elementos aqui, ó, fica x ao quadrado mais 3x, 2 menos 42 dá menos 40. Isso aqui é igual a 0. Nós caímos numa equação do segundo grau. Se você quiser, pode utilizar a fórmula de Bhaskara. Ou eu posso também utilizar a soma e o produto. Então, eu vou dizer aqui que a soma vai valer menos 3, que é esse valor que acompanha o x com sinal trocado, então é menos 3. E o produto tem que dar menos 40. Ou seja, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que encontrar dois números cuja soma dá menos 3 e o produto dá menos 40. Quais são eles? Se você pensar um pouquinho, você vai descobrir que são dois valores, o 5 e o menos 8, que aqui eu chamei de x' e x duas linhas. Então, quando eu somar os dois, vamos colocar aqui, 5 menos 8 dá menos 3, é uma soma. E 5 vezes menos 8 dá menos 40. Então, são exatamente esses dois números. Só que como nós estamos falando aqui de fatorial, e aqui é uma quantidade, esse menos 8 aqui está fora. Então, sobra só uma alternativa, que é a opção número 5. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Gente, se você gostou, deixe seu like. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E até a próxima aula, gente, se Deus quiser.